Primeiro de tudo, eu comecei a analisar o que era uma coisa que me distraísse. Porque pela pressão que a gente recebe, a gente já é pressionado por si só, né? Então, a primeira coisa que eu comecei a identificar o que era que me distraía. Pô, sair com a minha namorada me distrai, passar um tempo com ela me distrai, ligar pro meu irmão e desabafar do jogo é uma coisa que me ajuda. Acaba o jogo, a primeira pessoa que eu falo é meu irmão, independente se fui bem, se eu fui mal. Sabe, a Uhum. gente já sabe um pouquinho de como a gente foi, mas Sim. mesmo assim a gente conversa. Isso é uma coisa que me ajuda, sabe, a dar uma desabafada, deixar a cabeça um pouco mais leve, sabe, e esquecer, sabe, eu esqueço de todo o resto. Então eu tô falando, pô, eu tô lá de tarde, acabei de treinar, fiz um treino ruim ou fiz um jogo ruim no dia seguinte. Se eu fico sozinho, eu acabo pensando muito no que aconteceu. Pô, às vezes não consigo dormir, então o que eu comecei a fazer? Pós-jogo, dia de treino, assim, eu sempre passava a tarde com minha namorada, tomava um açaí, via um filme. Acho que isso era muito importante, assim, até para nós dois, para dar uma relaxada, porque, querendo ou não, a família também fica pressionada. A família não Uhum. pode dar um deslize que todo mundo fica sabendo, né? E, pô, que mais eu faço? Pô, jogo meu videogame, gosto de estar com os meus amigos. E é mais isso, assim, eu comecei a identificar essas coisas, sabe? Esses detalhes, porque na verdade são tudo detalhes, né? O que você faz, claro, tem a psicóloga do clube também que te ajuda, porque ela, como ela tá dentro do clube, ela sabe quem te pressiona, né? Às vezes, muitas Uhum. vezes a torcida pega no pé de um cara, e aí ela sabe disso, ela sabe mais de perto. Então, ter esse contato com a psicóloga do clube também é importante. E fora isso, quem gosta, quem não gosta, ter um psicólogo por fora, um coach. Eu já passei pelos dois por fora, fora do clube também. Uhum. E é uma coisa que me ajuda muito, porque eu saio um pouco da rotina do clube e eu passo a falar também de coisas que acontecem fora, né? Ah, uma briga ali que eu tive com meu irmão de um jogo, tal. Sabe, essas coisas a gente, uma conversa mais íntima, eu particularmente prefiro ter com um psicólogo mais de fora do que de dentro do clube. Mas sabe, pô, um videogame, um sair para jantar à noite num lugar tranquilo e ficar do lado deles, que era uma coisa que eu não tinha antes e que passou a ser mais, aconteceu com mais frequência. Então essas coisas, eu comecei a identificar o que me distraía e o que me deixava com a cabeça mais leve, mais tranquila, sabe? Analisar, às vezes você teve um pensamento ruim, analisa o que eu poderia ter feito, tá bom, o que eu tenho que fazer da próxima vez que eu pensar nisso. Essas coisas eu identifiquei e comecei a aplicar.